Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E vamos dar seguimento então ao nosso playlist sobre o sacrifício da missa. E hoje nós queremos falar da missa de todos os séculos. Como foi? Como os apóstolos vivenciavam a Santa Missa? Como os primeiros cristãos do início da igreja primitiva vivenciou a Santa Missa? Bom, mas eu gostaria que você já se inscrevesse no canal, que você compartilhasse esse vídeo, que você chamasse outras pessoas a acompanhar esse playlist, que com certeza será muito edificante para a sua vida espiritual. Meus irmãos, na carta aos Hebreus, tem alguns versículos que são muito indicativos do zelo, do cuidado, do amor que os apóstolos tinham pelo sacrifício da missa. Vimos na aula passada que os apóstolos eles foram consagrados ministros do altar pelo Cristo, pelo próprio Senhor no cenáculo. Eles foram ordenados. Quando Jesus disse, fazei isto, esse fazer isso estava ordenando aqueles homens como sacerdotes da nova e eterna aliança, recebendo o sacerdócio do próprio Cristo e dando a eles o poder de transmitir o sacerdócio a outros homens dignos de tal vocação. Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 10, temos o seguinte: temos um altar no qual não tem direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo mosaico, ou seja, aqui está querendo dizer que não era digno de comer aqueles que não eram cristãos. Só os cristãos são chamados a participar do sacrifício da missa. Então, de novo, temos um altar no qual não tem direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo mosaico. Porque quando o sumo sacerdote levava ao santuário o sangue dos animais imolados para a expiação do pecado, os corpos desses animais eram inteiramente consumidos fora da entrada. Por essa razão, Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Saiamos, pois, a ele fora da entrada, levando a sua ignomínia. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Por ele, aí olha só que bonito, por Jesus, oferecemos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Temos um altar, é a missa. É o altar onde se celebra o sacrifício da missa. E nesse altar oferecemos sacrifícios de louvor a Deus. Que bonito isso. Que consciência maravilhosa ficou impregnado no coração dos apóstolos e depois nos seus sucessores. Os apóstolos rezavam a Santa Missa, a gente pode ver nos Atos dos Apóstolos, já no capítulo 2, depois do Pentecostes, capítulo 2, vai dizer que os fiéis, eles se reuniam, eles eram fiéis, eles estavam sempre juntos na fração do pão, que era a atualização do mistério do sacrifício da missa. Porque as espécies para o sacrifício é o pão e o vinho. E eles faziam aquilo que o Senhor Jesus tinha mandado. O próprio São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer algo também muito maravilhoso para você entender que a missa foi sempre rezada pelos cristãos. Vai dizer São Paulo: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ter ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isso em memória de mim. São Paulo está aqui descrevendo, em linhas gerais, como a liturgia da missa tem as suas partes fixas. Ele está falando da parte fixa central, que são as palavras do próprio Senhor. Fazei isto em memória de mim. Tomai e comei, esse é o meu corpo que será entregue por vós, tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança que será derramado por vós. É a missa.
Mas após os apóstolos, depois da morte dos apóstolos, os seguidores que vieram depois deles, os bispos que foram consagrados por esses gigantes da fé, que foram os apóstolos, são as colunas da Igreja Católica, eles também rezavam a missa e ensinavam o povo a ter um grande amor pela missa. Tanto, meus irmãos, que a celebração sagrada da missa era algo extremamente caro para todos os católicos. Muitos morreram porque iam à missa. Muitos morreram porque tinham fé e queriam estar juntos para participar dos sagrados mistérios, para participar da divina liturgia. São Justino, no ano de 150, escrevendo ao imperador pagão chamado Antonino Pio, ele relata o que os cristãos faziam. E eu quero ler para vocês isso. Diz São Justino, no ano 155 depois de Cristo. Então, no início da igreja, ele diz, no dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se na medida que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas, a liturgia da palavra. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. É a homilia. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. São as preces dos fiéis. Quando as orações terminam, saudamo-nos uns aos outros com o ósculo da paz. Em seguida, leva-se aquele que preside os irmãos pão e o cálice de água e vinho misturados. É o ofertório. Ele os toma e faz subir o louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças a ele. É a liturgia eucarística. Terminadas as orações e ação de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém. É a grande doxologia que nós dizemos amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribui a todos os que estão presentes o pão, vinho e água eucaristizados e levam aos ausentes. É a comunhão. 155 é o ano que São Justino escreveu. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. A tradição católica diz que o próprio apóstolo São Mateus, que foi martirizado na Etiópia, ele morreu celebrando a Santa Missa. Na celebração da Santa Missa ele foi martirizado. Santo Inácio de Antioquia, um grande bispo, que conheceu São Paulo, que conheceu São Pedro, que foi discípulo de São João e era bispo de Antioquia, ao ser condenado, ao ser levado para Roma para ser devorado pelas feras, ele escreve para muitas dioceses, confirmando os cristãos no amor à missa, no amor à Eucaristia. Que maravilha, irmãos. A nossa igreja, ela não se tornou católica com o tempo, ela nasceu católica. A missa não é uma construção humana, é algo divino que Deus deu para nós. E quero concluir essa aula de hoje, onde nós falamos de como os cristãos dos primeiros séculos viviam a Santa Missa, como os apóstolos viviam, os apóstolos que ensinaram e deram o sacerdócio para outros homens, ungindo outros homens, fazendo deles sacerdotes também da nova aliança, ministros do Senhor. Eu quero ler para vocês um relato que está nesse livro, que é a base desse nosso curso. O martírio de homens e mulheres no ano de 303, o mesmo ano que São Sebastião foi martirizado. Diz assim: era o ano de 303. Diocleciano, o imperador cruel, havia publicado um edito contra os cristãos e muitas igrejas já estavam em ruínas. Entretanto, os cristãos de Aluta, na África, homens e mulheres e crianças, se reuniram em uma casa particular para ouvir a Santa Missa. Os pagãos não tardaram em descobri-los. Foram presos e arrastados à praça pública perante o juiz. Em seu furor, os pagãos apoderaram-se do missal e de outros livros santos, que lançaram ao fogo com grande desprezo.
Deus, porém, não permitiu a perda desses livros, extinguindo as chamas por um aguaceiro súbito. Esse prodígio perturbou o juiz, que enviou os cristãos, 34 homens e 17 mulheres, sob uma guarda vigilante ao imperador, que se achava em Cartago. A piedosa tropa pôs-se em marcha, louvando a Deus e cantando hinos ao Senhor. Chegados à presença do imperador, o oficial falou assim: Eis aqui, imperador, os cristãos que descobrimos em a luta, quando assistiam à missa, apesar da vossa proibição. O imperador mandou logo despir um dos prisioneiros. Puseram-no sobre a roda e despedaçaram-no com os colchetes. Todavia, Télica, outro cristão, exclamou: Por que, tirano, atormentaste somente a este? Todos somos cristãos e assistimos à Santa Missa. Télica pagou a coragem pelos suplícios que haviam desejado. Depois o tirano perguntou-lhe: Qual é o chefe da vossa reunião? O sacerdote Saturnino e todos aqui presentes replicou: Télica, vós, porém, malvado, cometestes uma grande injustiça, martirizando-nos. Nós não somos nem ladrões, nem malfeitores, nem cometemos crime algum. Deveis, replicou o imperador, cumprir minhas ordens e renunciar à vossa falsa religião. Eu só respeito a lei de vossa falsa religião. Eu só respeito a lei do meu Deus, disse Télica. E estou pronto a dar a minha vida por ela. Depois dessas palavras, o generoso confessor foi conduzido à prisão. No mesmo instante, adiantou-se um pagão, irmão de Santa Vitorina, acusando o oficial dativo de ter seduzido a sua irmã a ir à Santa Missa. A santa protestou: Ninguém me obrigou a entrar naquela casa e a ouvir a Santa Missa. Se fui, é porque sou cristã e devo obedecer a Jesus Cristo. Seu irmão respondeu-lhe: Estás louca? Falas como uma insensata. Não, disse Santa Vitória. Não sou louca, sou cristã. O imperador, dirigindo-se então à moça, perguntou: Quereis voltar para a vossa casa com vosso irmão? Não, respondeu Santa Vitória, porque sou cristã e não reconheço mais outros irmãos nem outras irmãs, senão aqueles que sofrem por Jesus Cristo. Tende piedade vós, replicou-lhe o imperador, e segui o conselho de vosso irmão. Não me separarei de meus irmãos e de minhas irmãs. Confesso ter ouvido com eles a Santa Missa e ter recebido a Santa Comunhão. O tirano ordenou então que se empregassem todos os meios para obrigar a jovem cristã a renunciar à sua fé. Santa Vitória, porém, que era de uma beleza arrebatadora e de origem nobre, resistiu firmemente a todos os pedidos e ameaças, tornando assim inúteis os esforços dos inimigos de Jesus Cristo. O furor do imperador voltou-se depois para o sacerdote Saturnino. Foste tu que reuniste todos estes, apesar de nossos editos? Respondeu. Reuni-os, respondeu Saturnino, por ordem do Senhor e para celebrar o ofício divino. Por que fizeste isso? Porque não nos é permitido omitir a Santa Missa. És, pois, o promotor desta reunião, lhe disse o imperador, e persuadistes os outros a comparecer à missa. Então o juiz mandou despi-lo e despedaçar-lhe tão cruelmente o corpo com unhas de ferro que as entranhas lhe saíram. Enfim, mandou conduzi-lo à prisão, onde o esperavam os outros cristãos. Santo Emérito foi chamado por sua vez. O tirano lhe perguntou: Quem és? Sou o promotor da reunião. Foi na minha casa que se celebrou a Santa Missa. Por que admitiste essa gente desprezando nossa lei? São meus irmãos e não podia impedi-los. Não poderemos viver sem a Santa Missa. Por essa razão foi também dilacerado e levado à prisão. O imperador se dirigiu então aos outros dizendo: Espero que não tomareis os exemplos desses infelizes e não brincareis tão levianamente com a vida. Mas os santos mártires exclamaram numa só voz: Somos cristãos e queremos cumprir a lei de Jesus Cristo, até a efusão de nosso sangue.
Que maravilha, irmãos. Que maravilha. 34 homens, mulheres, crianças foram martirizados por amor à missa. Ano 303. Aprenderam com os apóstolos, aprenderam do ensinamento dos apóstolos que a missa não é uma reunião festiva qualquer. É o sacrifício do Calvário que se atualiza. Deus é adorado. O homem é redimido na missa. Os castigos de Deus são apaziguados, são extintos. E eles sabiam disso. E eles preferiam morrer a deixar de ir à missa. Que o ensinamento desses gloriosos mártires nos ensine que a missa não é uma construção humana. A missa é algo divino. É o sacrifício do próprio Deus humanado que se oferece ao Pai por nós e é atualizado em cada missa católica. Salve Maria Imaculada.